pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Tá vendo aqui, pessoal? Olha que coisa mais perfeita essa rosetinha dessa suculenta, olha. Bem compacta, miudinha ainda. Tá desenvolvendo lentamente. Olha só, tem uma mudinha desse lado. Coisinha mais fofa. Totalmente cor de rosa. Muito bonita. Eu tô em dúvida se essa daqui é a minha Orion ou se é uma outra que eu comprei, pessoal, que parece demais a Orion, a Flamenco. A Flamenco veio pra mim como Flamenco, depois eu descobri que não é Flamenco é outra, e é uma confusão na hora de identificar, né, pessoal? E às vezes eu fico perdida. Não é que eu não goste de ter o nome delas, eu gosto e preciso de ter identificação delas. Mas como algumas são muito parecidas, às vezes na hora de eu gravar o vídeo, eu me confundo, né? Mas eu mostro pra vocês elas assim mesmo, porque o que eu quero passar pra vocês hoje é um tema que eu achei muito importante tá falando com vocês. Eu até cheguei a gravar um vídeo, mas a minha iluminação não tava boa e eu tive que cancelei o vídeo, né? Excluí o vídeo, não postei ele, pelo fato da iluminação não tá boa. E agora pela manhã eu acho que é bem melhor, vocês vão ver melhor. Eu vou estar mostrando algumas e dando exemplo aqui, né? Falando sobre não usar a ureia nas suculentas, né? Muita gente gosta de ver suculentas grandes, gosta de suculenta bonita. A gente gosta de suculenta verdinha, aquelas que são verdes, as que são de outros tons, mas sempre bem desenvolvida. E o que acontece, pessoal? Às vezes a gente abusa de adubação, a gente abusa das coisas que a gente sabe que é bom para as outras plantas, a gente quer que seja bom também para suculentas, e suculenta é bem diferente. As suculentas, elas não precisam de muito adubo para crescer, são plantas geralmente de locais bem secos, solos áridos, totalmente pobre em nutrientes, e ali elas vão muito bem, elas desenvolvem muito bem. A gente precisa usar adubo? Precisa. Não podemos também cultivar suculentas numa terra bem pobre, com areia, e fazer isso de propósito, né? A gente sempre precisa de estar assim cuidando delas, olha só, para ver elas desenvolvidas, para ver elas saudáveis, é importante também. Só que entre a suculenta tá saudável, pessoal, com adubo, e você adoecer sua planta com adubo, é uma medida muito pequena, porque às vezes a gente exagera na dose, né? E eu sempre falo aqui que quando for adubar uma suculenta, coloque sempre a quantidade muito menor do que vem no rótulo do adubo. Se você usa uma colher de sopa para um vaso grande, usa ali 1/4 dessa colher para uma suculenta que você vai estar adubando. Eu sempre faço isso. Adubo eu uso bem pouquinho. É assim, é como se ela estivesse recebendo uma água, tá com adubo, não é uma água pura, mas também não chega a ser uma adubação forte. O que eu faço? Eu vou adubando de acordo com a necessidade dela, mais vezes eu vou fracionar essa adubação. E no caso da ureia, ela é nitrogênio puro, né? O nitrogênio, você sabe, ele faz crescer muito, desenvolve bastante as plantas, elas ficam mais verdinhas, ficam muito viçosas, mas nesse caso elas vão desenvolver muito rapidamente, elas vão ficar indefesa, e aí quando ela tá muito viçosa, as pragas atacam. Quando chega, você vê que tem bastante cochonilha, tem bastante pulgão na sua suculenta, é porque ela tá com algum problema de nutrição, né? Ela tá faltando algum tipo de adubação. E essa adubação, ela tem que ser na quantidade exata. É muito complicado, pessoal, porque ela precisa de ser adubada para ela ter força, ser uma planta resistente, saudável, mas ela também não pode ser adubada demais, que esse adubo vai enfraquecer ela, porque o sistema dela vai ficar, é como se fosse a gente mesmo, né? O sistema imunológico baixa e ela fica bem fraquinha. Quando ela tá muito desenvolvida, ela cresce demais, ela desenvolve demais, ela acaba ficando
também muito suscetível às pragas, aos insetos, fungos, então a gente precisa tomar muito cuidado. Essa plantinha aqui eu trouxe para mostrar para vocês porque ela estava cheia de cochonilha de carapaça e eu apliquei nela um inseticida. Tá vendo que ainda tem um restinho aqui, ó? Eles já tá todas mortas, né? Elas estão mortas, mas elas continuam porque eu não tirei, né? Eu só apliquei o inseticida, combati e não retirei elas. Com o tempo aqui elas ficam secas e elas vão soltando e fica facinho de tirar também. Com a mão mesmo, a gente passando a mão, a gente tira. Mas o que acontece? Quer uma suculenta saudável? Você quer uma suculenta resistente? Quer uma suculenta saudável? O primeiro passo, pessoal, é você pensar num adubo de qualidade. Às vezes, a gente pensa assim, né? Eu vou colocar uma terra ali mesmo, que eu tenho no meu quintal, e pronto, é planta comum. Tudo bem, se a sua terra for uma terra saudável, né? Vale a pena. Se não, se você pega qualquer terra e faz um substrato, você também pode estar trazendo nematóide para suas suculentas. E nematóides acaba com a raiz das suas plantinhas, come tudo. Já passei por isso com areia. Às vezes, né, pessoal, a areia que a gente usa tá contaminada e a gente não sabe, a gente coloca no substrato. Eu perdi planta demais com nematóide já. Aí a gente tem que decapitar, nem sempre funciona, às vezes a gente faz uma decapitação, entra um fungo e a gente acaba perdendo a planta toda. Então, tomar muito cuidado no momento de fazer o substrato. Tem um substrato bom, tem um substrato que ele é de qualidade, agora coloca a sua plantinha no sol, né? Um substrato bom, que tenha uma terra adubada nele, melhor ainda. Eu tô usando o terral plantio. O terral plantio, pessoal, é muito bom. Ele é muito adubado. Ele garante mais ou menos 2 a 3 meses de adubo na sua suculenta, sem precisar de estar acrescentando nada. Então essas suculentas aqui foram todas plantadas com terral plantio. E outra coisa, ele não vem, pessoal, especificado para suculenta, não, ele é para todas as plantas, né, hortaliças. Só que eu tô usando ele, várias pessoas estão usando ele. Aqui, ó, eu tirei uma folhinha, ela deu problema, peguei, retirei, para não ficar feia, tava com uma mancha, eu retirei aqui, ó, e aí depois essas outras voltam e tampa. Aí é melhor ainda, essas aqui vai abrindo, né? Tá vendo? Olha como que fica. Ela vai abrindo, vai ficando bonita novamente. Então, o que eu faço? Eu coloco o terral plantio, que ele é muito adubado. Ele é muito bom para as plantas, ele tem muita drenagem. E o que acontece? Elas estão ficando assim, ó. E muitas vezes eu tenho alguns vasos aqui que eu não entrei ainda com a adubação. Eu comprei o osmocote, apliquei em muitas suculentas. Nessas aqui eu não cheguei a colocar ainda, porque não teve nenhuma necessidade. Se a planta tá desse jeito aqui, pessoal, ó, super bonita, tá saudável, eu não aplico adubo nenhum, não. Porque não tem necessidade. Eu vou estar causando aqui nela, né, um grande crescimento e ela pode dar problema com isso, né? Não precisa dela crescer tanto. E o melhor adubo, o melhor cuidado que você pode ter com a sua suculenta é expor elas ao sol. Suculenta necessita de sol pleno. As minhas plantas estão no sol. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: nossa, mas você tem que colocar uma proteção. Não precisa de proteção. Na natureza ela tem proteção? Não tem. A proteção que elas têm é a pruína, é às vezes essa camada que elas têm por cima da folha para evitar que elas queimem. Então Deus já fez elas dessa forma, para que elas tolerem mesmo, né, altas temperaturas, e elas amam essa temperatura mais alta. Elas ficam coloridíssimas. Agora no inverno, quem gosta de suculenta sabe muito bem disso, né, do que eu tô falando. No inverno é um colorido maravilhoso que dá gosto de ver. Chega na temporada de chuvas, a gente passa muito sufoco, principalmente quem tem ela ao sol pleno. Aqui estão essas aqui, pessoal, olha só que cor. É uma coloração maravilhosa, todas que ficam no sol. Olha essa roseta fechadinha. Isso é resultado de várias horas de sol pleno. Então eu sempre mantenho as minhas suculentas no sol. Olha aqui, ó. Olha a cor. Algumas delas, pessoal, começou a queimar. Logo quando eu coloquei no sol, queimaram, mas não tem problema. Já cicatrizou. Depois elas vão desenvolvendo e vão criando novas folhas, né? E essas folhas novas vão vir com bastante cor.
e vai ficar resistente, vai ficar todas compactas. Então o que eu falo, pessoal? Suculenta no sol vai ficar compacta, vai ficar resistente e a adubação tem que ser muito controlada. Aqui eu não sei se vocês lembram, quando eu comprei essa plantinha, né? Olha que coisa mais perfeita que ela tá agora. Ela tá compacta. Ela chegou aqui, pessoal, totalmente estiolada. Esse crescimento dela aqui, ó, foi mais por conta do estiolamento. Eu peguei e coloquei ela nessa parte. Acho que é a Nixana. Eu coloquei ela no sol, pensei em fazer decapitação para ela ficar compacta. Depois eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou dar para ela o que ela necessita, que é o sol. E olha que bênção que foi o sol. Agora imaginem só, pessoal, se eu aplico ureia nessa planta. Ela vai crescer como se fosse estiolamento. Toda vez que você aplicar ureia, principalmente em grande quantidade, ela vai crescer como se estivesse estiolando mesmo. Aí nesse caso, ela vai crescer muito, ficar fraca e as pragas vão atacar ela. Nesse caso dessa daqui, ó, ela estiolou muito, mas foi por causa que ela não tinha sol. Ela ficou uns dias no local sem luz de sol, né, sol direto nela. Então ela já sofreu bastante. E a gente tem que observar muito isso, cuidado ao querer ver planta grande demais, se você, né, abusar aí de adubos que não devem ser usados. Eu sempre uso o terral folhagem também, né? O terral plantio é o substrato e o terral folhagem é o adubo para as folhas das folhagens em geral. É outro também que eu adaptei, pessoal, porque a gente tem que fazer assim na vida. Eu gosto de estar sempre fazendo, pesquisando alguma coisa e fazendo meus próprios testes, e tem dado super certo. O que eu tô fazendo? O terral foliar, eu tenho usado ele para salvar as plantinhas que estão morrendo, que estão, eu até falei no último vídeo, né, que às vezes você coloca uma folhinha no berçário, ela brota, e aí quando a mudinha está crescendo ainda sem raiz, a folhinha já seca. Então você está com um problema, porque a mudinha não vai conseguir desenvolver bem se ela não tiver raízes para alimentar. Então o que eu estou fazendo, pessoal? Eu entro com adubação foliar bem fraquinho. Toda vez que eu vou pôr água, eu vou borrifar o adubo. Aí eu faço isso, às vezes, várias vezes, até 2 vezes na semana eu chego a fazer, mas é bem fraquinho. Eu coloco uma quantidade que elas vão receber adubo, que não vai receber. Vou tirar esses trevinhos aqui, porque esses trevinhos nascem tanto, pessoal, me incomoda tanto, dá a impressão que o vaso está abandonado, mas eles crescem tão rápido. Então o que eu faço? Eu aplicando ele em uma quantidade bem menor, eu posso aplicar várias vezes. Ela recebe uma água, um pouquinho de adubo, uma água que vai fornecer para ela bastante nutriente, para ela poder conseguir desenvolver, crescer as folhas, desenvolver raízes, e assim eu tenho salvado várias suculentas. Já falei aqui muitas vezes com vocês, essa é a minha melaco, olha que coisa mais linda que tá. Era meu sonho ter uma bacia de melaco e uma bacia de croma, mas com a croma, pessoal, não tá funcionando não. A croma tá difícil demais, tá dando muito fungo nela. Já fiz de tudo que eu podia fazer eu fiz com a minha croma, mas infelizmente eu tô ali lutando com as folhinhas dela para ver se vai para frente. A melaco eu vi que é bem mais resistente, muito mais fácil também de cultivar, mas eu tô insistindo, eu não vou desistir dela nunca. Eu nunca desisto, pessoal. Quando eu tenho uma plantinha que tá morrendo, que eu não consigo mudar dela, eu vou, compro outra. Tô na luta aqui com a minha metálica, que tá uma tristeza. Vira e mexe a metálica, enche de fungo do olho negro, né? Mas eu não vou desistir da metálica. Vai ter um dia que eu vou conseguir ter uma metálica bonita, que eu vou conseguir ter uma metálica saudável, né? E eu vou ter que insistir. Porque se eu desistir, eu não vou saber que eu vou ter uma plantinha bonita, né? Então eu não desisto nunca. Pessoal, vou mostrar agora pra vocês aqui a minha metálica, que não tá bonita. Eu já tive que retirar várias folhas dela com fungo, mas eu ganhei ela nesse vaso velho, na terra bruta, e deixei. Falei assim, já que você é chata, eu não vou te dar adubo não, vou manter do jeito que veio, porque a pessoa que me deu tem ela jogada no quintal e vai muito bem. E eu, com todos os cuidados com ela, não tô conseguindo. Aí eu falei, não vou tirar.
Vou deixar aqui, joguei um pouquinho por cima aqui, ó, só para eu não ficar vendo aquela terra feia. Mas aqui, ó, ela já deu fungo comigo. Mas eu não vou desistir dela. Se depois eu vou ver, talvez vou passar por um vaso, eu vou dar ela um substrato novo e vou cuidar dela como eu sempre faço com todas as outras, né, pessoal, que eu amo demais e cuido tanto delas. Eu cuido demais dessas plantinhas, né, que eu amo. Então, olha aqui para vocês verem que coisa mais linda que tá a minha Paquivéria glauca. Ela é muito linda. Aqui tá a minha Adorne, né, pessoal, que ela parece muito a Echeveria Polidones, lembra demais a Polidones. A Polidones é outra também que demora muito para crescer. Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal, que tá ficando muito longo. O recadinho que eu queria deixar para vocês é: nunca usem ureia nas suas plantinhas, porque ureia não faz bem. A ureia vai fazer ela ter muito probleminha, né, vai crescer demais e vai ter muito ataque de pragas. Então, se você quer ter suas suculentas aí com tranquilidade, sem pragas, não usem a ureia. Para poder manter elas saudáveis, tem muitos adubos no mercado aí, importante, muito fácil de usar, como o osmocote. Você pode usar o osmocote com tranquilidade, que ele é muito bom. Eu já usei e uso sempre que eu assim, às vezes eu mudo de um para o outro, mas eu sempre volto no osmocote, que eu acho ele muito bom, muito importante para as plantinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do meu joinha, compartilhem também com pessoas que gostam de suculentas essa dica aí para não usar a ureia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.